Olá, graça eterna, paz eterna. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Quero estar dando início à nossa mensagem com a carta do apóstolo Paulo a Tito, Tito capítulo 2, verso 11. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele venha me usar, pois irei fazer uso da sua maravilhosa palavra. Maravilhoso, soberano, Deus tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és tudo. Tu és príncipe da paz. Tu és Tu és tudo para aqueles. Tu és tudo para os filhos, Tu és tudo para aqueles que foram chamados, escolhidos para um propósito. Pai, usa-me, Senhor, pois irei usar a Tua palavra. Em nome do Cristo ressuscitado, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Abre a mente, abre o entendimento dos teus filhos, para que venha entender e compreender a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Tito capítulo 2, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exalta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amados queridos, Igreja de Cristo, sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, ele está escrevendo essa carta para Tito. Temos consciência, somos sabidos que ele escreveu essa carta para Tito. Então, ele escrevendo para Tito, ele fala sobre esperança do aparecimento da glória, no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje já sabemos que é fato, né? Hoje já é, o tetelestai já se cumpriu. Sabemos que tudo já foi, as escrituras foram cumpridas. Sabemos que hoje já é a realidade. Hoje não tem. Se alguém vier para dizer para você, se algum pregador vier dizer para você aí que tem coisa nova para dizer para você, não existe, porque tudo já foi revelado. A igreja, os filhos, já foi revelado. Amém? Ah, que eu tenho uma coisa nova. Não tem, porque tudo já foi revelado.
O Cristo ressuscitado, nosso Deus, ele já revelou para os seus filhos. Amém? Então, Tetelestai, João 19:30, já fechou. Amém? Então, versículo 11, né? Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Pois a graça de Deus foi revelada. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, trazendo salvação. A graça foi revelada. Por que a graça foi revelada? Porque o que se conhecia, o que se vivia, era a lei. Pela lei, todos os homens estavam condenados. Estavam lá e estariam hoje todos condenados. Mas Deus, que é zeloso, como nós lemos aí, né? 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundâneas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi para nós hoje já é fatos. Para eles lá, eles estavam ainda estavam na promessa, que faltava cumprimento. Hoje já se cumpriu. Então, amados, Efésios capítulo 2, que é clássico, Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A igreja de Cristo, os filhos de Deus, são salvos pela graça, através da fé. Através da fé. Essa fé que ele nos deu, né? Não é a fé num guru, não é a fé nos ídolos, não, é a fé em Jesus Cristo. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, nós confiamos em Jesus Cristo. A nossa fé é em Jesus Cristo. Então, vocês são salvos, a igreja é salva pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Isso não vem da criatura, é uma dádiva, é um presente de Deus. O 9, não é uma recompensa pela prática das boas obras. Temos que praticar boas obras? Temos. É pelos frutos que se conhece a árvore, né? Não praticar boas obras em troca para conseguir alguma coisa, né? Mas não, é porque somos árvore boa, damos frutos bons. Então, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se gloriar, se orgulhar. É porque na lei se gloriava, né? Ah, porque eu sou isso, porque eu sou... Né? O apóstolo Paulo disse que se eu vier me gloriar, eu venho me gloriar na cruz de Cristo, em Cristo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele faz todo conhecimento humano, ele faz como se fosse, ele fala como é esterco, né? Porque ele podia se gloriar como um religioso de marca maior, criado aos pés de Gamaliel, mas ele não se orgulha disso aí, né? Ele compara como esterco. Então, se a gente vem se gloriar por alguma coisa, se gloriar na cruz de Cristo, se gloriar porque Cristo morreu para nos salvar e nos salvou. Amém? Tetelestai foi, então, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Se orgulhar, tá vendo? Eu sou caridoso, eu sou isso, porque eu faço, porque... Às vezes quando a gente escuta isso por aí, né? Mas isso é reprovável, né? Não, porque Deus precisa de mim, porque eu sou isso, porque eu canto muito, porque eu me remeleixo muito, porque eu sei fazer o movimento ali, e eu sou, né? Às vezes quando a gente escuta isso, mas esse orgulho é tolo.
Se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, se orgulhar porque a graça de Cristo nos alcançou, né? Então, não é uma recompensa, né? Pela prática das boas obras. Temos que praticar boas obras? Temos. Não podemos separar a graça de Deus para não praticar boas obras, não amar, não perdoar. Isso é principalmente o evangelho da graça eterna. É simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai amar só de palavra? A gente tem que amar de atitude, né? Não é como é que uma pessoa diz que é de Cristo, que é salvo, não ama, não perdoa, não ajuda ninguém, quer destruir todo mundo, quer ver todo mundo, quer ver a queda de todo mundo. Então, não condiz, essa realidade não condiz com um filho de Deus escolhido desde antes da fundação do mundo e comprado, né? Não condiz. Nós temos que cada dia lutar para se parecer com Ele, ser santo como Ele é, porque sem santidade ninguém verá a Deus, né? Não é se agarrar em texto. Texto sem contexto é pretexto. Porque eu não preciso fazer mais nada. Não é por aí, né? Você está nesse mundo ainda. Nós temos uma missão. Deus não tem filho desocupado. Nós temos uma missão. Nós vamos abrir a boca. Nós vamos abrir a boca. Até conseguirmos essa maravilhosa, essa dádiva maravilhosa que o apóstolo Paulo, essa confissão maravilhosa que o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então nós estamos combatendo o bom combate. Então nós temos que reunir pessoas para orientar. O mal se reúne aí para orientar as pessoas para o mal, né? E nós temos que nos organizar para orientar as pessoas para o bem. Como é que eu vou saber que é filho e que não é? Eu vou saber pelos frutos, mas não cabe a mim fazer nada. Cabe a mim pregar a palavra. Agora, a conclusão de tudo é com o eterno soberano Cristo ressuscitado. Nós estamos aqui apenas como servo, como filho, como ovelha. Amém? Cumprindo o nosso chamado. Efésios 1, 7, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, ele é tão rico, ele quem? Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o seu precioso sangue. Ele, Jesus Cristo, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Perdoou, tirou, limpou as ofensas, porque o homem veio com essa natureza, a carne, a natureza adâmica, né? Pastor, não tem nada a ver com Adão. Tem, meu filho. Tem a ver. Essa carne é adâmica. Essa carne não se converte. Essa carne para nada presta. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Amém? Então tem, você sabe disso. Você sabe que mesmo a gente vivendo uma renúncia todo dia, renunciando, mas você sabe que às vezes vem pensamento de largar tudo, de fazer coisas que você... Mas um filho vem isso? Vem, filho. Vem, porque é a natureza. O que é filho, o que foi escolhido, não é essa carne. Essa carne vai para o pó, vem do pó para o pó vai voltar. Então é importante entendermos isso. É importante entender, meu amado irmão, meu amado irmão, você não é o super-homem, minha amada irmã, você não é a Mulher Maravilha. Não brinque não, senão essa carne pinta e borda com você. Não brinque não. Então é importante a gente estar nessa luta constante para se parecer com Cristo, para dar bons frutos para as pessoas verem que você é uma pessoa mudada, transformada. Quem te viu, quem te vê hoje,
A gente vê tantas coisas por aí que as pessoas confundem as coisas, as pessoas querem passar a mão no erro. Amar é uma coisa e compartilhar do erro, aceitar aquilo. Não, eu amo meu filho, mas se ele errar eu vou ter que falar para ele. Eu amo minha filha, mas eu vou ter que falar para ela. Eu não vou ser cúmplice do erro. Não, amar é uma coisa. Amar incondicionalmente. Agora, ser participante, aí é outra coisa. Porque quem ama fala a verdade. Esse amor de encobrir, esse amor de tá tudo bem e não tá, isso não é amor. Quem ama vai falar, olha, não é por aí, né? Então, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Tá vendo? Perdoado pela graça, nós fomos perdoados pela graça, perdoados pela benevolência de Deus, pela dádiva de Deus, pela misericórdia de Deus, redimido pela graça, redimido pela graça, redimido pela graça, nós fomos redimidos pela graça, amados. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Quem comprou nossa liberdade, perdoou nossos pecados. Quem nos comprou, Jesus Cristo nos comprou e perdoou os pecados, as iniquidades. Colossenses, olha aqui, Colossenses capítulo de número, Colossenses 1, versículo 14, olha, Colossenses 1,14 diz, olha aí, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, fomos redimidos pela graça. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Amém, amados? Deixa a tua Bíblia aberta. Lucas 19, 10. Sempre eu me esqueço de mandar, de falar que deixa a Bíblia aberta, né? Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Amém? Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está vendo? Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Se o próprio Deus, ele teve um propósito, nós temos um propósito também. Nós temos um propósito de cumprir o que ele nos ordenou, o que ele nos deixou para fazermos, né, amados? Então, somos justificados pela graça, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não poderiam alcançar o padrão da glória de Deus. 24. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deixa eu ler outra tradução aqui. Romanos 3, eu gosto sempre de Romanos 3, Romanos capítulo 3, uma tradução mais clara. Romanos 3, 23 e 24. Romanos capítulo 3, 23 e 24.
Olha aí. 3, 23 e 24 diz assim, olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? É mais claro para entender. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estava, né? Hoje não estão mais porque a morte de Jesus mudou tudo, né? A morte e a ressurreição. 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, a remissão, a purificação, a santificação, né? Tito capítulo 3, que começamos, né? Tito capítulo 3, voltando para Tito capítulo 3, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 3 a 7, né? Olha aí. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7. Porque também nós éramos em outro tempo insensato, desobediente, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor, né? Caridade em outras traduções, o amor de Deus, a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, para com todos os homens. 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Então, nós somos herdeiros de Jesus Cristo. Nós herdamos, nós fomos escolhidos para herdar, né? Herdar essa vida eterna, essa graça, essa maravilhosa graça. Em outro tempo também éramos insensatos e desobedientes e vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja, odiávamos uns aos outros. Olha como antes da cruz, como era o ser humano. Olha só. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo 2, 1 diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Olha aí. A nossa luta constante da pregação da graça eterna. Tu, pois, meu filho, apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar aos outros. O apóstolo Paulo está dizendo, olha Tito, olha Timóteo, meu filho, o que ouviste de mim é a verdade. Então confia a homens idôneos. Homens idôneos é o quê? Como fala homem e mulher, né? Confia a homens e mulheres que seja sensata, que queira a responsabilidade com a palavra, não queira só as bênçãos, mas queira o dono da bênção. Porque hoje em dia o que a gente está vendo aí é difícil, né, irmãos? As pessoas estão buscando só as bênçãos. Meu amado, minha amada, as bênçãos, elas são passageiras. Temos que ter o dono da bênção. Temos que ter Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, pastor, o senhor não precisa das bênçãos?
Precisamos, amado, mas a busca não é pelas bênçãos, é pelo dono da bênção, é se aproximar cada vez mais do dono da bênção. A palavra de Deus diz que a gente não vai correr atrás das bênçãos, elas vão nos alcançar. Eu sei que nós estamos aqui na terra, né? Nós precisamos, e como precisamos, né? Mas a busca, tudo isso que a gente consegue aqui, fica aqui, irmãos. Então, o que a gente temos que buscar é se parecer com Ele, se parecer com Cristo. Para fecharmos aqui, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim, olha. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 11. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. E a igreja de Cristo, os filhos escolhidos desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz, diz: amém, graça eterna, paz eterna. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que possamos cada dia se parecer contigo. Que possamos cada dia ter bons frutos. Que possamos cada dia dizer não para o mundo, dizer não para o entretenimento, dizer não para todas as coisas que o mundo oferece, dizer sim para o fortalecimento, o aprendizado da graça, essa aproximação, essa santidade, de cada dia se parecer mais contigo, cada dia ser mais esquisito para o mundo, cada dia se parecer mais com o eterno, com o Cristo ressuscitado. Pai, é uma busca constante que enquanto estivermos aqui na terra, vamos estar buscando se parecer contigo. Que alguém veja a diferença em meio a um povos corrompidos, em meio a uma sociedade falida, uma sociedade distanciada dos valores, da ética, da moral, dos bons costumes. Muitos ainda vão presenciar, vão ver um povo escolhido, uma igreja comprada, escolhida lá antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz, fazendo a diferença neste mundo. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, graça eterna, paz eterna.